Olá pessoal. É, Pessoal, essa semana nós veremos, no caso, dois assuntos, né? Vamos ver a questão da validação. Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre a introdução dentro do sistema web, seguindo a arquitetura MVC, né? O padrão MVC. E aí nós usamos as tecnologias do Spring MVC e para a parte de visão usamos o TimeLeaf, né? Então a ideia é seguir, a gente viu um pouquinho um exemplo lá na prática de um formulário, né? Criação de formuláriozinho e enviar os dados do formulário para o nosso controlador. A ideia é seguir um pouquinho mais, a gente vai continuar recebendo esses dados aí do formulário, só que a ideia hoje é tentar validar os dados essa semana, né? Tentar validar os dados que vieram desse formulário, né? Os dados que tiveram entrada dos dados do cliente. Então nós vamos validar isso aí. E também veremos um outro assunto que seria a questão também na visão, né? A questão de reutilização de código, né, na visão. Ou seja, a gente vai ver lá que nós temos, normalmente numa aplicação web, nós temos várias páginas, o HTML, por exemplo, e aí essas páginas, normalmente elas têm componentes, têm partes que se repetem em várias páginas, então a gente pode reutilizar esses componentes, né? Então vamos ver como é que se daria isso aí no TimeLeaf, né? Que é o que a gente chama de template, né? Ou de layout de página, né? Lá do TimeLeaf, ok? Então vamos lá, primeiro começando por validação. Então, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre a introdução. Vamos ver também que a validação, a gente já comentou um pouquinho, a validação ela pode ocorrer tanto do lado do cliente, né? Vamos ver as possibilidades de fazer isso lá do cliente, e também a validação do lado do servidor, né? Vamos ver também como fazer isso aí, né? Usando o Bean Validation, que é uma API, uma especificação do Java, né? E usando como tecnologia o Spring Boot e o TimeLeaf, certo? Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos começar um pouquinho sobre a gente contextualizar a questão da validação, né? A validação de formulários nos ajuda, no caso, a garantir que os dados que o usuário vai preencher que eles estejam nos formatos corretos, né? Para que nós possamos inserir esses dados na aplicação e que eles sejam válidos para a aplicação. E também, além disso, né, eles também servem para que a gente possa, principalmente do lado do cliente, né, na validação do lado do cliente, nós vamos ver um pouquinho, principalmente para que nós possamos dar um feedback para o usuário, né? Ou seja, a questão de usabilidade, né? De dar um feedback para o usuário o quanto mais cedo possível para que o usuário tenha dicas de como fazer o preenchimento correto, né? E se ele preencher errado, que ele já veja de forma mais rápida como é que ele pode fazer para corrigir, certo? E aí no lado do servidor, na validação do lado do servidor, a gente vai garantir realmente que os dados que o nosso servidor está recebendo, nossa aplicação, que eles estejam corretos, certo? Então o formato geral de uma validação é o seguinte: se os dados que o usuário inseriu eles estão corretos, né, então o aplicativo ele vai permitir que esses dados sejam enviados no formulário, os dados do cliente para o servidor, certo? E possivelmente no servidor vai ter algum processamento e talvez vão salvar os dados no banco. Caso essa validação encontre algum erro, né, algum campo que esteja com um formato que está contradizendo alguma restrição, né, então o usuário vai receber uma mensagem de erro explicando quais as correções que ele precisa ser feitas, né, e não vai permitir que o formulário seja enviado, certo? E aí, como eu falei para vocês já adiantando, né, que a validação ela pode ser feita do lado do cliente ou do lado do servidor, certo? Assim, uma aplicação, o mínimo possível que ela tem que ter é uma validação do lado do servidor, mas a aplicação do lado do cliente também é muito importante mesmo para a questão de usabilidade, como eu falei para vocês, né? Vamos começar um pouquinho sobre a validação do lado do cliente. De forma bem simples, visão geral, né? Eu vou tentar focar com vocês mais na validação do lado do servidor, certo? Mas do lado do cliente, pessoal, normalmente a gente tem duas possibilidades de fazer a validação, né? Agora com HTML5, a gente pode fazer a validação somente usando o HTML5, né? Que é o que a gente chama de built-in, né? Como se fosse da própria linguagem, né? Então, geralmente, não usa JavaScript nesse caso, né? Ele tem uma melhor performance, que ele não precisa fazer nenhuma avaliação de algum script, né? Mas por outro lado ela não é muito personalizada, a gente não tem muito como customizar essa validação, né? E a validação pode ser feita também no caso como o JavaScript, né? Que a gente até viu um pouquinho nas apresentações, né? Que a gente viu a tecnologia JavaScript, os alunos comentaram, né? Vocês comentaram lá que
poderia ser usado no caso como validação, né? Só lembrando lá que a gente consegue, a partir de JavaScript, obter o dado de algum formulário, né? De algum campo do formulário. A gente pode fazer algum tratamento e talvez alterar a página em função desse tratamento, né? Desse verificação do dado, né? Para alterar, para mostrar, por exemplo, uma mensagem de erro, né? Para alterar o CSS, né? De um componente, certo? Então, é completamente customizado a validação com JavaScript, ok? E aí, primeira parte, né? A validação somente com HTML, né? Ele é feito usando, no caso, alguns atributos dos elementos HTML, né? Possui também algumas pseudoclasses CSS para os valores válidos, né? No caso, a gente vai ver aqui que tem para os valores válidos a gente tem essa pseudoclasse aqui, que é valid, né? E invalid é invalid, certo? E quais são os atributos que a gente pode usar para fazer a validação do lado do cliente, né? E aí o browser vai fazer essa validação, certo? Basicamente aqui a gente tem os principais, são o required, né? Que é para deixar um campo obrigatório. Então, se não tiver nada nesse campo, ele não vai permitir que seja enviado, né? A gente tem uma outra possibilidade também que é bastante completa, né? Que é usando expressões regulares, certo? Usando esse atributo aqui pattern. Então a gente usa aqui uma expressão regular para fazer uma validação num campo mais complexo, né? E a gente tem algumas possibilidades aqui no caso, por exemplo, para texto. A gente tem como especificar um tamanho mínimo do texto, um tamanho máximo do texto. Para número também é a mesma ideia, um tamanho mínimo de um número, um tamanho máximo de um número. E também a gente tem um campo que a gente viu lá nos campos de input, né? No HTML, que é o tipo desse campo, né? E aí pode ser vários tipos, né? O tipo texto, e aí tem alguns tipos mais específicos, né? Que são novidades do HTML5, por exemplo, o tipo e-mail, o tipo URL, o tipo number, né? Então, quando a gente seleciona um tipo desse específico para um campo de entrada, o próprio o HTML vai fazer a validação em cima desse valor que a gente especificou. Certo? Por exemplo, se for um e-mail, ele já vai fazer a validação esperando que tenha um arroba no e-mail, né? Por exemplo, o URL vai esperar que tenha um http://, né? Seguindo o padrão, certo? E aqui, pessoal, só para mostrar a vocês essa ideia que eu falei que essa validação do lado cliente com HTML, a gente tem essas pseudoclasses, né? Por exemplo, aqui é uma ideia mais ou menos, se eu tiver, por exemplo, o input, eu posso especificar no meu CSS, né? Que o input, usando essa pseudoclasse aqui inválido, ou seja, quando o valor do input for um valor que estiver incorreto, né? Então ocorre a validação no HTML, e aí ele gera, no caso ele inclui, no caso como se fosse um CSS no campo, né? Que é o inválido. Então ele vai bater justamente com essa configuração aqui, ó. Eu posso especificar aqui para quando ocorrer um valor inválido, né? Qual vai ser a validação, qual vai ser a estilização que eu vou fazer desse componente. Nesse caso aqui ele colocou uma borda, né? Que é uma borda pontilhada, certo? Do vermelho. E para o valor válido é uma borda sólida em cor preta, certo? Então eu consigo especificar esses detalhes aí. E aí, pessoal, a outro tipo de validação que seria usando o JavaScript, né? É o que a gente chama aqui de API de validação de restrição, né? Seria uma tradução, né? Seria Constraint Validation, API, certo? Então, a validação no caso desse caso aqui seria usando JavaScript, certo? E aí permite que a gente consiga customizar a mensagem de erro e permite um controle bem mais fino da validação, certo? Aqui são algumas propriedades que a gente pode alterar nos vários elementos, né? Fornecidos aqui pela API. A gente tem, por exemplo, a mensagem que vai ser apresentada como validação, certo? Quando ocorrer algum erro. A gente tem esse outro atributo aqui que é o valid, a validade do item, né? Ou seja, como é que está o estado desse elemento HTML em relação à validação, né? Se ele está válido, ele está inválido, então a gente consegue acessar esse estado nesse atributo, certo? E tem esse will validate, né? Que a gente vai ter um retorno se é verdadeiro ou falso, se o campo ele vai poder ser enviado ou não, né? Ou seja, se foi validado ou não, certo? E aqui alguns métodos, né? A gente pode chamar esse check validity, né? Que é para checar a validade de um campo, né? De acordo com as regras que estão naquele elemento, né? E também tem esse outro aqui, o set custom validity, né? Validity, que é mostrando, a gente consegue passar e especificar uma mensagem, como eu falei para vocês, customizar uma mensagem de erro,
certo? Aqui é um exemplozinho. Veja que é usando aqui toda aquela parte de JavaScript que a gente viu nas apresentações, né? Ou seja, eu consigo pegar aqui algum elemento na minha página, um input do e-mail, né? Aqui pelo ID, consigo pegar esse valor, consigo pegar, por exemplo, alguns elementos que eu coloquei na minha página para apresentar o erro, né? Nesse caso aqui eles estão com a classe, né? Ponto erro. E aí eu incluo, no caso aqui é um evento, né? Para o campo, né? No caso do campo de e-mail, por exemplo. E aqui eu consigo acessar, como eu falei para vocês, o campo e tem aqueles propriedades, né, aqueles atributos, né? Isso aqui que mostra o estado, como é que está o estado de validação desse elemento HTML, né? E aqui ele tem vários valores, aqui no caso é testando se o valor está válido, certo? E aqui eu faço alguma configuração em cima do atributo do meu elemento que vai mostrar os erros. Aqui tem um outro elemento aqui no formulário, eu estou configurando aqui quando ocorrer um submit, né? Então ele vai fazer uma validação, no caso, por exemplo, se o e-mail, o estado dele não for válido, ou seja, o contrário, né? Então eu vou colocar aqui no erro uma mensagem de erros, especificando aqui, ó, a gente espera que tenha um e-mail, certo? E muda aqui a classe desse elemento também, que é uma classe para indicar que vai apresentar o erro de forma diferente. E aqui ele também chama esse outro método aqui, que é para prevenir que o browser envie, né, os dados, ou seja, ele para ali o envio dos dados, porque ocorreu um erro, certo? Então isso aqui é mais ou menos a ideia de como é que se faz. E pessoal, além disso aí, isso aqui é fazendo na mão, assim, né? Além disso tem algumas bibliotecas, no caso, que ajudam a agilizar um pouco nessa validação. Tem aqui um exemplo, isso aqui foi retirado lá do site do Mozilla. Tem uma biblioteca em JavaScript, né? Que é essa daqui, a gente pode usar. E tem uma outra biblioteca também aqui, jQuery, que também tem aqui. Você pode usar também, no caso, como mais um recurso, né? Para agilizar a desenvolvimento, né? Pessoal, visto isso até agora, a gente viu a questão da validação do lado do cliente. Agora vamos para a validação do lado do servidor, né? Que vai ser a mais cobrada, né? Vocês no projeto, principalmente. É interessante que vocês coloquem também alguma validação dessa do cliente, principalmente se você pode incluir talvez só a parte mais simples, que seria essas validações que a gente viu usando só HTML, né? Que usando aqueles atributos, né? Ali já está de bom tamanho, a gente consegue já dar um bom retorno para o usuário, para dar um feedback pelo menos para ele, certo? Mas aí realmente, principalmente a validação do servidor é que vai ser mais, eu vou analisar mais, né? Então o que seria essa validação do lado do servidor e o que seria esse Bean Validation, né? O Bean Validation, ele garante que as propriedades de um Bean, né, ou seja, um Bean é uma classe Java, né, que tem os seus atributos e gets and setters, né, uma classe simples. Então vai garantir que as propriedades do Bean deverão seguir critérios que foram definidos com algumas anotações. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Ele é um framework, né, padrão do Java EE e do Java SE. Né, ele foi definido aqui, a última versão dele, que é a versão 2. Eu até coloquei aqui já também. Essa especificação Java aqui 380, vocês podem acessar aqui se quiser para ver os detalhes dela. E ele mostra todos os detalhes de como é que se trabalha com ela, né? E aqui tem uma informação também que a implementação, normalmente quando a gente tem uma especificação Java de alguma API, né? Normalmente se fornece, já se cria uma implementação de referência para que os fabricantes dos servidores, né, eles já têm uma ideia de como implementar isso aí, né? Então aqui já tem a implementação de referência do Bean Validation, que é o Hibernate Validator, certo? Só para que vocês saibam. E como é que eu vou usar? Agora vamos da prática. Como é que eu vou usar esse Bean Validation no meu projeto do Spring, né? Lembra que eu estou usando o Spring Boot para facilitar minha configuração da minha aplicação, né? Então, nós vimos lá que existem alguns starters, né? Que é alguns agrupadores de dependências que nos ajudam a configurar a nossa aplicação. Então, existe uma dependência, né, de starter para a validação, né, no caso do Spring Boot também. Então, a gente precisa usar só essa daqui, que seria Start Validation. Certo? Então, já vai importar já vai incluir todas as dependências que necessita, né, e configurar minha aplicação como um todo. E aqui vamos agora para as anotações, né, que nós vamos usar no caso nos nossos objetos Java, certo, para validar esses objetos, né. E aqui nós temos, por exemplo, o not null, o @not null. Então ele, acho que pelo nome aqui, ele tem que o atributo dele não pode ser um valor nulo, certo? Tem o not empty,
né, que empty é vazio, né? Então ele não pode ser nulo também e nem vazio, certo? Ou seja, ele pode ser aplicado no caso a string, a collections, né, a arrays. Por exemplo, eu posso ter, por exemplo, uma collection que ele tenha uma instanciação, né? Existe um objeto do collection, só que não existe nenhum elemento dentro dessa coleção, né? Então ele não passa nessa validação, ou seja, ele está vazio, né? Eu tenho um valor, está diferente de nulo, mas ele está vazio, certo? Não tem elementos. Tem esse outro assert true, que seria mais para garantir que um valor é booleano, né? Vai ser verdadeiro, certo? Tem esse outro aqui min e tem um max também, que é especificado no caso para números. Aí tem que ter um cuidado aqui que tem um min e um max, né? E tem um size, né? O size no caso deve ser aplicado mais para string, certo? String coleções, né? O min e máximo é mais para valores numéricos, certo? Então a gente especifica um min, um valor que não pode ser menor do que esse valor, certo? O size, a gente tem, dentro do size, a gente vai ver aqui, a gente tem alguns atributos, que é o chamado min size também, min e o max dentro do size, então a gente especifica dentro de um texto, eu quero um tamanho mínimo e máximo para aquele texto, certo? Eu posso combinar também mais de uma dessas anotações, certo, pessoal? Tem um aqui para especificar o e-mail, ou seja, eu quero que o valor seja um e-mail válido, certo? Já vai ter já essa especificação para a gente. Tem um outro aqui que é not blank. Blank é de valor em branco, né? Então, no caso, a gente usa isso aqui para texto. E ele valida se o valor, no caso, não pode estar nulo, né? E além disso, ele não pode ter somente valores em branco, né? Por exemplo. Então, ele faz como se fosse um trim, né? Que ele retira os valores em branco e espaço. Certo? Esse outro aqui seria para valores numéricos também. A gente especificar para dizer que o valor vai ser positivo, no caso é só valores maior do que zero, né? E a gente pode especificar essa outra aqui que seria positivo ou zero. Então vai incluir o zero e os outros valores positivos. Tem um também para valores negativos também, certo? Aqui, pessoal, deixei um artigozinho também que ele mostra uma diferença. Se vocês quiserem, não entenderam bem, não ficou tão claro, ele mostra a diferença clara entre essas not blank, not null e not empty, certo? Aqui tem essas outras aqui duas categorias aqui de anotações também que são mais relacionadas à data, certo? Então past, né? Ou past and present, eu quero que uma data que eu estou especificando ela esteja em uma data anterior, né? Por exemplo, seja uma data de nascimento. Então no caso ele tem que estar ou no passado ou no presente, né? Não posso colocar uma data de nascimento futuro. E eu posso ter algum outro campo que ele precisa ter um valor no futuro, realmente. Eu vou ter um agendamento, então tem que ser para vários dias para frente. Então posso colocar especificando que é futuro, certo? Então se vier um valor que não por exemplo, que é o dia de, eu coloco só futuro e vem o dia de hoje ou vem o dia de ontem, então ele vai acusar que isso aqui é uma restrição desse critério, certo? E aí, pessoal, nós podemos aplicar todas essas anotações, essas restrições, também, por exemplo, dentro de uma coleção, a cada elemento da coleção. Vai dar até um exemplozinho aqui. Ó. Eu tenho uma coleção, uma lista de valores string, e eu estou especificando que cada string cada elemento, no caso que é string, dentro dessa coleção, ele não pode ter só valores em brancos, né? Ele vai ter um trim nesses strings, tá certo? Não pode ser nulo também, tá bom? Aqui seria o uso para que vocês vejam, né? Quem não conhece ainda. Então aqui eu tenho alguma classe Java. Não precisa ser entidade, certo? Vocês vão ver aqui, inclusive, que quando a gente fizer o exemplo, no caso na quarta-feira, a nossa aplicaçãozinha prática, que a boa prática, no caso, é você criar um objeto DTO para armazenar os valores do meu formulário, certo? E aqui, então por isso que aqui também não tem o entity, né? Eu posso ter algum outro objeto. Aqui tem um objeto usuário, tem um nome do usuário, tem um valor aqui booleano para informar se ele está atualmente trabalhando na empresa ou não, né? Tem algum string sobre ele, a idade, o e-mail, né? Então aqui ele colocou algumas, tá vendo? O nome não pode ser nulo. E aí veja que a anotação, eu também posso especificar uma mensagem de erro para cada anotação, certo? Aqui tem aquele outro assert true, né? Tem que garantir que isso vai ser verdadeiro. Tem aquele que eu falei para vocês que é o valor string, eu posso usar esse size, ó, aqui tem um valor mínimo e o máximo que eu defino, e posso colocar a mensagem também. Aqui um valor inteiro, né? Um número, eu falei que tem um mínimo e um máximo também, certo? E o e-mail também. Okay? Então essa será aqui a forma de utilizar. Eu especifico essas restrições no meu objeto Java, né? Que vai representar os dados que eu vou querer validar. Né? E a partir dessas restrições aqui vai ocorrer a validação,
certo? E as mensagens vão ser ou as mensagens que eu especifiquei aqui, ou as mensagens padrões, ou nós vamos ver aqui que nós podemos personalizar também essas mensagens, né? Essa aqui é uma forma de personalizar, mas aqui não é uma boa prática que você está especificando aqui a mensagem diretamente lá no código, né, Java. Então, se eu quiser mudar aqui alguma dessas, vamos dizer que eu quero mudar uma mensagem dessa not null, que existem vários objetos, né? Então, vou ter que entrar no objeto, alterar um, alterar outro. Não é uma coisa legal, né? Interessante é a outra forma que eu vou mostrar para vocês aqui, que seria você criar um arquivo, né, um arquivo messages.properties. Eu até coloquei aqui. E ele deve estar na pasta de results, né, do meu projeto. E aí eu tenho que fazer umas pequenas configurações aqui, usando essas anotações bin. Então eu especifico, por exemplo, onde é que vai estar essa classe, né? Eu especifico que vai estar no class path meu projeto, né? Ou seja, a parte de resources, e o nome dele vai começar com messages, né? No caso aqui, message.properties. E vai ter uma codificação, certo? E aí eu especifico essa outra configuração aqui, que é criando um factory, né? Para essa fonte de mensagem, né? Por exemplo. Então, coloco essas duas configurações aqui na minha classe que vai iniciar o Spring, né? E aí pronto, então eu posso especificar já no meu arquivo de mensagens as minhas várias mensagens, certo? E agora beleza, eu especifiquei minhas restrições, especifiquei minha mensagem de erro, agora eu quero exibir essas mensagens. Se ocorrer algum erro no formulário que eu estou preenchendo para o cliente, então eu vou ter que mostrar isso aqui de volta para o cliente, essas mensagens de erro, né? E aí eu vou mostrar isso onde? Usando o TimeLeaf, que é a minha tecnologia de visão que eu estou usando, né? Para o projeto aqui. Para quem está usando, no caso, outro framework, né? No caso do lado do cliente, tipo o Vue.js, o React e tal, então você vai ter que exibir essas mensagens lá, certo? E aí para exibir, no caso do TimeLeaf, né? Para exibir essas mensagens de erro de validação, tem alguns atributos que eu vou usar do TimeLeaf, certo? Por exemplo, para exibir as mensagens de erros, né? Eu vou usar esse th, no caso, errors, né? Então eu vou mostrar a mensagem de erro e eu especifico aqui, usando aqui uma expressão, né? Eu especifico aqui qual vai ser o campo, né, que eu quero trazer os erros daquele campo, né? Por exemplo. Então aqui é um campozinho eu vou ter algum campozinho relacionado ao meu input no caso aqui de idade, certo? E aí eu posso também usar esse outro aqui atributo para eu configurar quando é que eu vou exibir ou não essa mensagem de erro, né? Então eu tenho como se fosse um if, né? Tem uma expressãozinha aqui, e aqui eu coloco também qual vai ser o campo que eu quero mostrar, se eu quero verificar se existe erro ou não, né? Se existir erro, no caso vai retornar true e eu exibo os erros, né? Se não tiver erro, ele não vai exibir nada dos erros, certo? Então uma forma de validar, assim, de verificação se vai mostrar mensagem de erro ou não. E eu também posso, pessoal, que isso aqui é útil, no caso, vocês vão ver lá no Bootstrap, por exemplo, que vocês forem usar, ou alguma outra forma, que a gente possa incluir, no caso, adicionar uma nova classe CSS, né, naquele elemento, para indicar que aquilo vai ser o erro, né, e eu consigo configurar a estilização daquele erro, naquele campo, né, de forma diferente. Então eu posso usar esse atributo aqui, o th_errorClass, e aí eu vou adicionar essa classe aqui, as classes que já estão configuradas para o meu elemento, certo? Vamos ver aqui um exemplozinho que fica mais fácil de a gente ver. Isso aqui, pessoal, é um formulário do usuário. Estou inserindo um usuário, por exemplo, né? Então eu tenho aqui vários campos do usuário, tem um nome, e-mail e tal, e tem um nome do usuário, né? Vamos dizer que ele vai usar o nome do usuário para acessar lá a aplicação, certo? Então eu tenho aqui um label com o nome do usuário, certo? Eu tenho aqui um input text, né? Veja que eu usei aqui uma validação no caso lá do cliente, né? Eu usei aqui no HTML o required, né? Então se eu colocar um valor nulo aqui, ele não vai nem enviar o formulário para o servidor, certo? Só para mostrar um exemplo aqui. Isso aqui a gente já viu, né? Na aula anterior. A gente faz uma configuração aqui. Lá no meu formulário eu coloco um objeto, né? Para eu fazer a linkagem, né, de cada campo aqui do meu input. Eu vou configurar com um campo do meu objeto, né? Está associado a essa página, e aqui eu estou colocando, né, aqui no caso é o nome do usuário, e aqui eu estou usando aqui as minhas atributos que eu mostrei para vocês no slide anterior, né? Por exemplo, aqui para esse campo de input, quando ocorrer um erro, eu quero incluir uma classe de erro nesse input, né, que vai ser isso aqui, essa classe de erro aqui. Então eu estou usando th_errorClass para o meu input. Esse aqui é um outro elemento que tem logo depois aqui do input, que é o elemento que eu quero mostrar as mensagens de erro, né? Uma divzinha pode ser qualquer elemento. Eu estou usando aqui uma div. Eu estou colocando aqui. Isso aqui é só por fins de
Isso aqui, todas essas classes aqui são para utilizar no Bootstrap, certo? Vou mostrar para vocês aqui um exemplozinho na quarta, vocês vão ver como é que fica. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é o que eu mostrei na slide anterior, né? Eu estou, por exemplo, fazer a validação aqui desse meu elemento aqui do div, que irá mostrar as mensagens de erro. Eu estou configurando aqui o if, né? Fazendo o thif e estou colocando que eu só quero que exiba esses erros aqui se esse meu campo chamado usuário, se ele tiver algum erro relacionado a ele, certo? E quais são os erros? Os erros eu vou mostrar usando essa outro atributo aqui, né? Errors, e aí eu coloco aqui o usuário, que é o campo que eu quero mostrar os erros que estão relacionados, certo? Ok, pessoal? E aqui para finalizar essa parte aqui de validação, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês que vai ajudar no projeto de vocês também, né, que é esse artigo aqui, que ele mostra aqui uma aplicaçãozinha, um CRUD, né, usando Spring Boot e o TimeLeaf. Então é legal porque vocês vão ver aqui outras questões, né? Como é que eu faço para configurar uma página que a gente já viu mais ou menos como é que a gente faz para para receber um dado no formulário, para salvar um valor, né? Para adicionar um usuário, salvar o usuário, a gente já sabe mais ou menos como é que faz. Consultar uma página, a gente sabe também. E se eu quiser, por exemplo, editar o valor de um usuário, por exemplo, editar um usuário, né? Então tem um padrãozinho. Se eu quiser deletar, né? Colocar na minha página para deletar um usuário, por exemplo, né? Então aqui ele mostra uma aplicaçãozinha, no caso com o usuário também. Então ele mostra aqui desde a criação do repositório que a gente já viu, criando um controlador, né? E aqui ele mostra, por exemplo, aqui, ó, no caso, se eu quiser adicionar usuário, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui também. Isso aqui ficou faltando, pessoal, colocar no slide, vou até incluir também. Que além desses detalhes que eu falei para vocês, né, na validação, de colocar o bin validation, definir as restrições, e lá no meu TimeLeaf eu exibir os erros, eu preciso fazer a validação em si, né, a validação realmente lá do servidor ocorre aqui, certo? Quando eu uso aqui, no caso, no meu controlador, no método que vai receber os dados da requisição do cliente, eu incluo essa anotaçãozinha aqui também, @valid, né? Então, estou colocando aqui um objeto, né? Então, estou querendo que esse objeto usuário aqui, ele deve ter algumas anotações do bin validation, né? Com algumas restrições. Eu estou querendo dizer o seguinte: eu quero que você valide esse objeto para verificar se segue em frente para outra visão ou se vai dar uma mensagem de erro. Certo? Então a validação em si ocorre aqui. Eu especifico essa anotação @valid, certo? Esqueci de colocar no slide, vou colocar também. Então @valid, eu quero dizer aqui que esse valor aqui, esse atributo que eu estou recebendo aqui na minha requisição, vai vir no caso do meu formulário, né? Eu quero que seja validado, certo? Pronto, então aqui eu estou um método aqui e aqui eu uso também o outro objeto, né? Como é que eu sei o resultado dessa validação? Eu estou dizendo aqui que ele precisa ser validado. E como é que eu vou receber o resultado dessa validação? Quantos erros ocorreram? Se ocorreu erro. Então eu vou ter esse outro objeto aqui que vai ser um valor que vai ser incluído, né? Uma injeção de dependência do Spring, que é o binding results. Então eu consigo verificar aqui com esse binding results se ocorreu erro, né? Então se teve erro, nesse caso aqui eu estou retornando para a minha mesma página, ou seja, o mesmo formulário eu estou mandando renderizar de novo, né? Enviar para o usuário de novo com a mensagem de erro. Certo? Então aqui ele vai seguir com a mensagem de erro. Se não, se deu certo, não teve nenhum erro de validação, então ele segue aqui, salva e retorna, no caso, para uma outra página, né? Faz um redirect, que é uma boa prática, né? Quando a gente tem algum método na minha aplicação que ele vai alterar o estado da aplicação no banco, por exemplo, né? Nesse caso aqui eu vou salvar um novo objeto no banco, eu vou alterar um objeto que já existe no banco, eu vou deletar, né? Então, sempre depois de algum tipo de método que eu vou fazer uma alteração no estado da aplicação do banco, é interessante que eu faça um redirect, né? É o que a gente chama de padrão post redirect get, né? Ou seja, eu faço um post, então, por exemplo, se eu fizer um post somente e não fizer isso, o que acontece? Se eu fizer o usuário vir aqui e colocar voltar, então ele pode fazer ele vai retornar a última navegação que eu fiz, uma última requisição, né? Que foi um post para adicionar o usuário no banco. Então ele vai tentar salvar de novo o usuário no banco e pode salvar duplicado, né? Então é interessante que depois de um post eu faço um redirect. O que é que o redirect faz? Ele vai pedir para o cliente fazer um get para essa outra página, certo? Então depois de um post vai ter um get depois, certo? Então vai ter um redirecionamento e vai ter o get
para essa outra página. Então, se o usuário for redirecionado depois e colocar aqui, por exemplo, para voltar, então qual foi a última requisição que ele fez? Foi uma requisição para o get e para essa página aqui, certo? Então não tem um risco de inserir um valor duplicado novamente, certo? Então esse aqui já mostra aqui um detalhezinho para você como é que deve ser, certo? Isso para o método de adicionar o usuário. E mostra aqui outros detalhes também, por exemplo, se eu quiser, como é que eu faço para editar, né? Editar um valor de um formulário de algum usuário, por exemplo, né? Então ele mostra aqui mais ou menos como seria o mapeamento. Eu coloco edit e aqui coloco um valor que seria tipo edit o ID do meu usuário, né? ID 1, edit /1. Então ele vai fazer uma edição do valor 1, né? E aqui como é que eu pego esse valor que vem aqui vai vir aqui na minha URL, né? Eu uso aqui essa outra anotação que é o path variable, né? E aqui eu coloco um nomezinho, certo? Então já coloco aqui. E aí eu obtenho esse valor aqui a partir do meu banco, né? Eu extraio esse valor aqui do banco. E aí faço a alteração de vida, né? E salvo esse valor de novo. E faço alterações devidas, né? Nesse caso aqui eu estou capturando esse valor aqui da minha requisição, né? No caso, se não existir no banco esse valor aqui, ele já dá uma exceção, né? Se não, ele coloca esse valor aqui que ele retornou do banco e vai passar para outra página que vai fazer a edição. Realmente vai ser um post, né? Ou seja, sempre que eu vou alterar um valor no banco eu uso um post. Então nesse caso aqui está apenas, vamos dizer que eu tenho uma tabela, né? Que eu tenho os valores dos meus usuários e do lado aqui eu tenho um botão no caso para editar ou para deletar, por exemplo, né? Então se eu cliquei em editar, ele vai cair primeiro aqui, ou seja, ele fez um get, né? Ele fez uma requisição get para editar esse objeto aqui, então eu preciso buscar esse objeto, eu só passei só o ID, eu tenho que buscar esse objeto completo no banco, então eu busco aqui e passo para essa outra página que vai fazer a atualização desses dados em si, né? E passei aqui o objeto, né, no meu modelo. Então aqui vai cair aqui nessa outra método, que é um post, para update o nome do usuário, então ele vai pegar de novo aqui o ID, ele já recebeu aqui pelo modelo esse objeto, né? E aqui ele vai fazer também a validação, certo? Esse objeto está vindo aqui no modelo, ele vai fazer uma validação dele também. E se não tiver nenhum erro, né, eu posso salvar esses dados que foram alterados do usuário, certo? Aqui tem uma ideia também do editar também, como é que ocorre, certo? Então tem uma ideia, uma aplicaçãozinha completa, né? Como é que a gente deve fazer aqui. Aqui no caso um formuláriozinho, ó, como é que deve acontecer. Aqui um outro formuláriozinho para fazer o editar, né, o usuário. Certo? Aqui no caso seria como se fosse uma listagem dos meus usuários. E aqui eu posso ter, no caso, como é que eu configuro aqui um botão de editar, né? Ali eu coloquei como é que o meu controlador vai receber esses dados, né? E aqui eu estou colocando o link, né? Como é que eu faço o link? Aqui, ó, edit, o ID do usuário, né? Aqui eu atribuo, no caso, o ID ao valor do meu objeto, certo? Usando esse formatozinho aqui. Então ele dá uma ideia geral na aplicação que vocês vão precisar usar na aplicação de vocês no projeto, ok? Então é isso, pessoal, validação é isso. Eu vou só incluir aqui, lembrem só desses detalhes aqui, né, da validação, que a gente precisa usar no caso esse @valid no meu controlador, né, que vai receber o objeto do formulário, e o bind result, que vai ser o resultado da validação, certo? Para poder eu saber se teve erro ou não no meu controlador, ok? E aí se teve erro ou não, se teve erro na minha aplicação, eu vou passar para o meu TimeLeaf para ele exibir esses erros, certo? Aqui também ele deve mostrar. Deixa eu ver o exemplozinho aqui da visão. Pronto, aqui, ó. Aqui também ele mostra aqui aqueles mesmos atributos que eu falei para vocês. O TH if, para mostrar se ocorrer algum erro, né, ele vai fazer um if. Se tiver o erro, ele vai exibir os erros através dessa outra atributo aqui, certo? Então ele mostra tudo que eu falei para vocês antes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Isso aqui em relação à validação. Vamos agora para um pouquinho sobre templates, certo? Ok, pessoal, vamos agora para a parte de template, certo? Seria outra parte, seria a reutilização de código no lado da visão, certo? Vamos ver um pouquinho do que se trata isso usando o TimeLeaf, né? Então, TimeLeaf, no caso, a gente já viu que é uma tecnologia de template, né, para páginas, e aí ele chama essa parte de reutilização, né, de partes da minha página, componentes, né, ele chama de page layout, né? Ele vai dar um nomezinho também para cada partezinha dessa, certo? Vamos ver um pouquinho aqui. Então, mostrar a introdução, definir no caso o que seria essa partezinha, que seria o que ele chama de fragmento. Como é que eu defino um fragmento e como é que eu reutilizo, no caso, esse fragmento, certo? Então, só para contextualizar primeiramente vocês, né? Em uma aplicação web,
normalmente as páginas elas compartilham alguns componentes comuns, certo? Entre várias páginas da mesma aplicação, né? Por exemplo, várias páginas da mesma aplicação elas vão ter o mesmo cabeçalho, certo? Vão ter às vezes o mesmo menu, né? E também, por exemplo, uma parte lá embaixo o rodapé, né? E aí pode ter mais coisas, mas normalmente eles têm algumas partes. No caso eu posso ter também alguns links para arquivos externos ou dependências externas lá no meu head também, né? Então pode ser repetido entre várias páginas. Isso aí são todos componentes, partes das minhas páginas que que se repetem em várias páginas, né? E eu posso reutilizar, né, o código. Mais uma oportunidade para a gente reutilizar código. Então nós podemos reutilizar esse código, né, que se repete usando o conceito que a gente chama do TimeLeaf, que a gente chama de fragmentos. Vamos ver como é que cria e como é que a gente utiliza também. Aqui uma figurinha para a gente ter uma ideia de como é que acontece, né? O que acontece? Eu tenho aqui uma página, minha aplicação, no caso uma página home, HTML, e essa página aqui eu tenho várias partezinhas dessa minha página. Eu tenho um header, né, aquela parte introdutória da minha página. Eu tenho normalmente um menu que vem aqui embaixo desse meu header, e tem a parte principal, o conteúdo principal da minha página, né, nesse caso aqui do home. Eu poderia ter aqui, por exemplo, em relação a um home de usuários, eu teria uma lista dos usuários que estão no meu sistema, por exemplo, e tem um rodapé lá embaixo, certo? Então o que acontece? Se eu tiver outra página, uma parte usuário, uma página usuário HTML, eu também vou ter nessa outra página também o mesmo head, né? Eu vou ter o mesmo menu, então eu teria que ficar copiando aqui o código do menu para outra página. Então o ideal é que eu faça o seguinte: essas partes da minha página que se repetem, eu extraio essas partes que se repetem, certo? Coloco em arquivos ou em um arquivo só separado, né? Nesse caso aqui a ideia foi essa, eu coloquei um único arquivo aqui, um arquivo chamado fragmentos, pode ser qualquer nome, certo? HTML. E aqui, como é que eu defino? Eu estou jogando para vocês aqui algumas anotações, alguns atributos no TimeLeaf, né? Na minha página. Como é que eu faço para definir esses componentes e reutilizá-los, né? Aqui nesse caso, quando eu vou definir aqui esses componentes na minha página aqui, ou nas minhas várias páginas, certo? Eu uso esse th fragment. Estou definindo um fragmento e estou dando um nome aqui para esse fragmento. Nesse caso aqui, para o header, eu estou colocando o nome header. Para o menu, eu estou colocando menu. E para o footer, aqui é a parte rodapé. Certo? E aí depois eu vou reutilizar, no caso, cada um desses fragmentos aqui nos locais da minha página, né? Então a gente vai ver um pouquinho como é que faz para acontecer isso. Primeiro a gente define um fragmento, né? Para definir o fragmento nós usamos esse th fragmento, como eu mostrei para vocês, né? E define um nome para esse fragmento, certo? É bem simples. Eu posso, no caso, pessoal, ver um seguinte exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho lá vamos dizer que eu tenho um fragmento que se repete na minha página, que seria aqui não no header, né, mas o meu head da página, a parte lá no início da minha página, antes de chegar no corpo, né? E normalmente lá eu incluo o quê? Eu incluo arquivo CSS, JavaScript, né? E também tem o título da minha página, fica lá também, no head, né? Então vamos dizer que eu quero reutilizar, quero criar um componentezinho que vai ser o head. E aí eu quero, no caso, ver se eu for de uma página para outra, o meu título da minha página vai mudar, por exemplo, né? Aqui vai ser página home, aqui vai ser página lista de usuários, certo? Então eu tenho como eu parametrizar um valor que eu quero passar para aquele meu fragmento, né? E aí quando eu for usar esse fragmento, quando eu for importar, reutilizar esse fragmento, eu digo, ó, nessa página aqui, esse parâmetro desse fragmento vai ser esse valor aqui, certo? Então eu consigo parametrizar. É isso que é essa ideia aqui, ó, definindo um fragmento parametrizado. Então a mesma ideia eu uso fragment, né? Só que aqui, depois que eu coloco o nome no meu fragmento, eu posso colocar aqui uma expressãozinha, abre colchetes, né? Abre esses símbolozinhos aqui, né? Abre e fecha, como fosse um métodozinho, né? E aqui eu passo algum valor que vai ser passado para esse meu fragmento, né? Nesse caso aqui eu coloquei como se fosse uma variávelzinha, um título, certo? E depois dentro do meu fragmento aqui, como é que eu faço para usar, né? Eu reutilizo como se fosse uma variável do TimeLeaf que a gente já viu, né? Usando, por exemplo, th, no caso aqui de um valor aqui, que seria o título da minha página. Eu tenho aqui meus links, né, que eu falei para vocês aqui, que se repetem, e tenho também o título da minha página, o head. E aqui eu estou mudando aqui o texto do meu título, usando essa variável aqui, né? Então eu coloco th-text, né? E uso aqui a expressãozinha do TimeLeaf, né, com o nome da variável aqui, título. Então o que acontece? Quando eu passar um valor para reutilizar esse fragmento aqui, eu passo um valor que vai ser o título e ele já vai renderizar com esse título, certo? Então é uma coisa interessante aqui.
E como é que eu faço? Eu defini ali meus fragmentos, certo? Em um arquivo separado ou em vários arquivos. E agora eu quero reutilizar isso aí nas minhas várias páginas da aplicação, né? Então, para reutilizar, eu posso usar basicamente aqui dois atributos, duas formas, né, no TimeLeaf. Posso usar esse TH-insert e o TH-replace. Basicamente, a diferença entre eles é que o insert ele vai inserir, como o nome está dizendo, vai inserir, no caso, o valor do fragmento, um fragmento, como se fosse dentro dessa minha tag, né? E no caso o replace ele vai substituir o valor que já tem na minha página, né? Vai substituir totalmente pelo fragmento, certo? Ele vai inserir dentro, né? Fosse um filho dessa minha tag, né? E o replace ele vai substituir o valor dela que já tem, certo? Então aqui em seguida eu mostro aqui uns exemplos, né, de como a gente utilizar. Aqui no caso eu estou usando, pessoal. Sim, deixa eu só explicar para vocês aqui. No caso, esse aqui no caso, veja que é o local que eu estou reutilizando, né? Eu defini meu fragmento lá, agora eu estou reutilizando. E como é que eu vou fazer para reutilizar? Eu uso essa expressãozinha aqui, um til, abre colchetes, né? Fecha colchetes. Eu posso usar isso aqui ou não, certo, pessoal? Isso aqui é um padrãozinho que a gente pode usar. E aí o que é que eu coloco aqui dentro dessa expressão aqui, né? Que é uma expressão em relação a template, né? Fragmento, reutilização. O primeiro aqui que eu coloco é o valor, no caso o nome da minha página ou das minhas várias páginas que tem a definição dos fragmentos, certo? Nesse caso aqui a página a gente viu lá, que a página que eu defini aqui os fragmentos é o nome fragmentos, né? Então vou usar o nome dela somente aqui, sem HTML nesse caso. Estou usando fragmentos, certo? E aí eu uso esse dois pontos, e aí que em seguida eu coloco o nome do fragmento que eu quero usar. Nesse caso aqui, como são fragmentos que existem, que possuem um parâmetro, né, que eu tenho que passar para ele, é parametrizado. Então depois, como a gente já viu, depois aqui do nome do meu fragmento, eu estou passando aqui o valor que eu quero como parâmetro, né? Pode ser vários valores, certo? Não só um, só não. Pode ser mais de um. E aqui eu estou colocando no caso um texto, né, entre aspas simples. Estou colocando aqui no caso da home, né? Vai ser o título que vai aparecer lá nessa página vai ser home lista de usuários, né? E aqui eu estou usando outro exemplo, aqui eu usando o replace, aqui usando o insert, né? Aqui a ideia é a mesma, certo? E aqui eu estou colocando para vocês, aqui, isso aqui é a página que tem os fragmentos, e aqui é o nome do fragmento, e aqui é o parâmetro, ok? E aí também, pessoal, eu posso usar também, tem algumas coisas que eu posso fazer a mais, né? Eu posso, por exemplo, usar expressões. Na hora de eu reutilizar uma página dessa, eu posso usar uma expressão para que, durante a avaliação dessa expressão, ou eu vou usar um fragmento 1, ou então eu vou usar um fragmento 2, dependendo da avaliação dessa minha expressão. É o que está acontecendo aqui. Estou colocando um replace, né, para fazer a reutilização, e aqui eu estou usando uma expressão. Ó. Por exemplo, tem alguma lista aqui que ele está colocando, se o valor dessa lista ele for maior do que 0, né, então eu estou colocando aqui como se fosse um if, né, um operador ternário. E aqui, se isso aqui for verdadeiro, eu vou usar essa primeira argumento aqui. Se não, eu vou usar o segundo, né? Então, se essa lista for maior que 0, eu vou usar o fragmento que está na página fragmentos, e é menu HTML com seria esse fragmento aqui lá dessa página, né? Que é o data present. Se não tiver dado, eu vou usar o no data, né? É outro fragmentozinho definido nessa mesma página aqui, certo? Então eu posso fazer, é interessante que eu posso fazer essas validações e escolher qual vai ser meu fragmento que eu vou reutilizar. Aqui são as referências, né, que eu coloquei para vocês também em relação a essa parte de fragmentos, né? Tem a página lá que a gente de vez em quando eu uso alguns artigos, né? Tem a página do TimeLeaf também, certo? E tem um outro aqui também, certo? Isso aqui é um videozinho que mostra deve ser provavelmente um indiano pelo sotaque dele, mas ele mostra uma aplicaçãozinha Spring Boot usando o TimeLeaf, né? Como usar fragmentos numa paginazinha. Então ele dá uns exemplos de como a gente usar isso aqui, certo? E a gente vai ver isso aqui na prática na quarta-feira também, tá bom? Então, pessoal, é isso, pessoal. Fico por aqui. Na quarta-feira a gente se encontra para colocar isso aqui em prática, tá bom? A gente pega um projetozinho, vamos usar o que a gente já fez na aula passada e vamos incluir agora essa validação, certo? No passo a passo, como é que vocês devem seguir. E também reutilizar essas páginas que estão se repetindo, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, então.